Bem, pessoal, vamos resolver então esse exercício aqui. Calcule a área da superfície do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, limitada pelo plano z igual a zero e o cone z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeira coisa que nós vamos relembrar é o seguinte, né? Como que eu calculo a área de uma superfície, né? Então, ó, primeira coisa que nós vamos fazer é o que? A área de uma superfície. Então, a área da nossa superfície, ela vai ser o quê? Vamos colocar assim, a área de S. A área de S, ela vai ser a integral dupla aí você vai calcular a norma do vetor normal, dφ du, vetorial dφ dv, du dv, integrando em D, em que D é o domínio de uma parametrização. Então, você vai ter que parametrizar a sua superfície, né, no domínio D, olha lá, em R3, certo? Então, você parametriza a sua superfície, certo? De forma que, né, se eu calcular φ de D, ela desenha a minha superfície S. Então, nós vamos parametrizar a superfície S com a função φ. Esse domínio da parametrização vai ser o domínio da integração e nós vamos calcular o vetor normal e a norma do normal. Isso aqui é a nossa área de superfície. Nós mostramos isso em aula. Muito bem. Então, essa primeira parte é destacar o que nós precisamos. Então, nós vamos precisar parametrizar a superfície. Agora, nós vamos ter que saber reconhecer essa superfície. Antes, vamos entender como que funciona a interseção aqui. Porque isso aqui é uma a base dela é uma circunferência fora da origem, a base desse cilindro. Então, vamos entender a nossa figura em primeiro lugar, né? Então, segundo agora aqui, ó vamos parametrizar a superfície. Então, parametrizar S. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos entender o que está acontecendo, né? Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. O que é isso? Isso é o nosso cilindro, né? Mas vamos entender a equação dessa curva aqui. Essa curva é a base do cilindro. Então, você vai pegar, passar esse 2x para o lado de cá. Então, você tem x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado igual a zero. Vamos completar quadrado com estes dois termos aqui, ó. Então, como é que a gente completa quadrado? Ó, eu vou descer o x aqui sem o quadrado, descer o sinal do meio, a metade deste coeficiente, metade de 2 é 1, fecho isso no quadrado e desconto esse número que eu acabei de colocar, que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, não menos 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Então, eu vou sempre descontar. Independente se o sinal aqui é de menos ou de mais, vai ter sempre um menos aqui, o quadrado do número que está aqui. Isso porque, se eu desenvolver esse produto notável, ele tem que voltar na expressão anterior. Olha lá, tá vendo? Quadrado de x ao quadrado, menos duas vezes primeiro pelo segundo, então menos 2x está aqui, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1, menos 1, cortou, voltou para a expressão original, tá vendo? Beleza. Mais y ao quadrado aqui, igual a zero. Se você passa um 1 para o lado de lá, você vai enxergar que x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Agora, nós conseguimos visualizar uma circunferência com centro em 1 e 0 de raio 1. Então, agora, nós conseguimos ver que lá no eixo, no plano XY, aqui, ó, nós estamos vendo no plano XY isso aqui, ó, no XY, tá, gente? Essa figura é espacial, daqui a pouco nós vamos mostrar. Ó, no plano XY você está enxergando isso aqui, ó. Algo assim, ó. Você está enxergando uma circunferência com centro em 1, 0. E o raio dessa circunferência, vamos colocar assim, o raio da circunferência, raio igual a 1. Tá vendo? Raio igual a 1. Beleza? Só que, deixa eu mostrar. Só que nós não vamos usar essa equação aqui, não. Isso aqui foi só para a gente reconhecer. Então, olha, a vista de cima é essa daqui. Bom, como nós temos também o cone, né? O cone z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, veja bem, a visão lateral desse cone, se eu olhar lateralmente, né?
Aliás, eu já expliquei isso em sala, né? Então, esse cone aqui, ó, se você tiver mais ou menos aqui, ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Como aqui só tá mais, então é a parte de cima. A equação desse cone aqui tem esse formato aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dá pra gente colocar 3D, né? Então, você vai olhar pro cone, colocar de preto aqui. Isso. Você vai olhar pro cone, aqui, ó. Vê? Aqui. Fazer a figurinha aqui. Então, o cone, você visualiza assim, ó. Tá aqui o cone. Você vai pegar um disquinho aqui assim, né? Um pouquinho maior aqui, né? Você visualiza o cone aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Só que lá na base você tem a circunferência. Essa circunferência aqui, ó, na base. Veja, então você enxerga isto. Deixa eu ver. Você está vendo isso aqui na base. Isso aqui é essa circunferência que está aqui, certo? Só que, igual eu falei, essa circunferência da base. Como os problemas chamam isso de cilindro. Lógico que é um cilindro. Se ela está no espaço, está faltando a variável z. Quando está faltando a variável z, quer dizer que ela é qualquer. Então eu tenho em cada camada de z aqui, ó, uma circunferência dessa. Isso dá pra gente um cilindro, né? Então você vai ter aqui um cilindro aqui, ó um cilindro aqui, né? Um cilindro que aqui, ó, nas paredes aqui do meu cone aqui, ó, ela vai pegar uma parte aqui, ó, tá vendo? Ela vai pegar uma parte aqui na parede aqui do cone aqui, ó, tá vendo? Esta é a nossa superfície, tá vendo? A nossa superfície vai ser formada por essa lateral, na hora que ela toca essa lateral aqui, ó, tá vendo? Vamos ver na pergunta, ó. Calcule a área de superfície do cilindro limitada pelo plano z igual a zero é o chão e o cone. Então, ou seja, a minha superfície, ela vai ser a lateral do cilindro e a barragem ali, limitação ali feita pelo cone. Então nós vamos ter que determinar qual é a nossa, nós vamos ter que parametrizar, né, esse tipo de superfície, certo? Nós vamos parametrizar o nosso cone ali, ó, que vai ser a limitação, onde está pegando aqui, ó, a superfície que ele está querendo, essa aqui, ó, vendo? Essa aqui é a superfície que o problema está pedindo aqui, ó, tá vendo? Beleza? Ela é limitada pelo cone aqui, tá vendo? Beleza? Então, ou seja, quando você projeta aqui, ó, ela vai dar aqui na limitação aqui do nosso disquinho aqui, tá vendo? Então, nós reconhecemos o que temos que fazer, né? Nós vamos parametrizar o cone, tá certo? Nós vamos parametrizar o nosso cone aqui. Aliás, nós vamos parametrizar o cone dentro das condições do cilindro. Então, ou seja, porque eu quero justamente a interseção dos dois aqui, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos executar essa parametrização. Aí eu vou olhar para essa circunferência aqui, né? Igual eu falei com você aqui, raio 1 dá a circunferência, tá vendo? Só que eu vou parametrizá-la colocando o centro, o raio dela aqui, ó, centrado aqui na origem, o raio da parametrização, tá vendo? Então eu não estou me referindo a este raio aqui, por isso que eu vou usar até raio com outra letra. Vou colocar raio maiúsculo aqui, ó. Eu vou usar R minúsculo agora. Então não é esse raio que eu estou me referindo. Eu vou parametrizar a superfície. Como que eu vou... A circunferência aqui. Como que nós vamos fazer? Bom, se você pega, né? Você tem a equação assim, ó, você vai fazer o seguinte. Onde tiver a letra x, chame de r cosseno θ. Onde tiver a letra y, chame de r seno θ. Bom, nós sabemos a partir disso, né, que onde tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vira r ao quadrado, correto? Então, se você pegar a equação que você tem da sua circunferência fora da origem, que é essa daqui, né, ó. Então, você vai fazer aqui, ó. Então, na hora que você substituir aqui, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado, virou o quê? R ao quadrado. 2x virou o quê? 2 vezes r cosseno θ, tá vendo? Passa esse 2r para o lado esquerdo, você vai ter isso aqui, ó. Cosseno θ. Olha lá. Então, você tem, coloca o r em evidência, você tem r menos 2 cosseno θ.
igual a zero. Então, daqui você tira que ou R é zero ou R é igual a 2 cosseno θ. Isso aqui são os extremos. Então, quer dizer que quando eu quero parametrizar, deixa eu até pegar essa figura aqui para você entender o que eu estou falando. Quando eu quero parametrizar isso daqui, quando eu quero parametrizar uma circunferência fora da origem, ou em outras palavras, eu quero escrever isso em coordenadas polares, veja bem, vou escrever em coordenadas polares, eu vou centrar aqui na origem. Então, se eu vou centrar aqui na origem, então nós vamos fazer o seguinte, o raio, aqui ó, o raio, você mede o raio assim, olha lá, ó. O raio, ou ele é zero, ou ele é 2 cosseno θ. Então, ele faz essa medição aqui, ó, lá, tá vendo? Ó, é essa medição, tá vendo? Então, é essa aqui, ó. Beleza? Então, essa é a questão. Então, quando eu viro para você, olha lá, ó, falo isso aqui, ó, eu estou dizendo que eu estou desenhando a minha circunferência. Então, veja, R igual a zero ou R igual a 2 cosseno θ. Então, eu vou dizer que, né, aliás, eu vou dizer que a equação polar dessa circunferência é 2 cosseno θ, né? Com a variação do raio de zero até a circunferência. Ou seja, se eu quiser saber qual é a região, o interior disso daqui é a variação de zero até 2 cosseno θ. Agora, se eu quiser a equação da linha aqui, ó, da circunferência aqui que está vamos colocar de verde. Olha lá, ó, circunferência de verde, né? Então, o que? A equação é 2 cosseno θ. Beleza? E o θ variando de quanto a quanto? De menos, aqui ó, com θ, né? O θ variando o θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Seria este movimento aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Este movimento aqui, ela vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela cobre tudo aqui, ó. Menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá vendo? Beleza? Então, vou botar uma setinha aqui. Muito bem. Então, agora, nós parametrizamos aqui o nosso cilindro. Na realidade, nós parametrizamos não o cilindro, nós desenhamos a circunferência aqui da base, tá vendo? Nós temos a circunferência da base, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos parametrizar o nosso cone. E aí, ao mesmo tempo, a parametrização que eu vou fazer do cone, eu não quero o cone todo. Eu quero só a parte que me interessa, que vai ter interseção com o cilindro. Então, nosso cone aqui a gente pode encará-lo como uma superfície de revolução. Então, vamos fazer igual nós fizemos em sala. Aqui, ó, eu vou parametrizar o cone. Então, nós sabemos que a equação do cone, vou pensar aqui no eixo Z e aqui no eixo X ou Y, tá? Tanto faz o que você vai pensar aqui, porque vai girar. Então, eu pego uma linha reta aqui, tá vendo? Eu pego uma linha reta aqui, essa aqui é a minha equação do cone. Então, nós vamos pegar e nós vamos girar isso aqui, tá? Nós vamos girar. Então, quando eu pego um ponto arbitrário aqui assim, tá vendo? Eu peguei um ponto arbitrário aqui, ó. Nós vamos ter aqui, né? Vamos colocar aqui um ponto T e aqui vamos chamar de, sei lá, chama de V, né? T e V, certo? Aí, beleza. Quem que é o V? Daqui a pouco nós já vamos falar. V é o Z que nós já vamos fazer a substituição. Então, como é que eu faço a parametrização? Isso eu mostrei, superfície de revolução. Então, parametrizando o cone, eu vou fazer assim, né? Se eu vou girar, eu vou ter ângulo, tá vendo? Ângulo e altura. A minha altura aqui, eu vou chamar a altura aqui de... Pode chamar a altura de... Eu chamei na aula, acho que de H, né? Pode ser o próprio V ali mesmo. Olha lá, tá vendo? Então, como que eu faço? Se eu vou girar, eu vou ter um raio cosseno θ, vendo? Raio seno θ e altura, certo? Essa é a ideia. Vamos colocar H aqui, depois a gente troca para ver. Aqui, ó, coloca H. Então, veja bem, o nosso raio está fazendo esse papel aqui. Ó. Esse aqui é o raio. Para cada ponto é um raio. Deixa eu chamar de R aqui. Para cada ponto é um raio, ó, tá vendo? Para cada ponto, o raio. Só que, aí que vem a questão. Como eu estou interessado, não é no cone todo, apenas nesse daqui, ó, na parte da superfície que eu estou interessado, então eu vou fazer a interseção aqui, ó. Então, qual que raio que eu quero aqui? Esse raio aqui. Então, eu vou colocar 2 cosseno θ onde tiver a letra R. Então, veja bem, ó. Então, eu parametrizando a superfície do problema,
nós vamos ter, ó, 2 cosseno θ, só que está em cosseno θ ali, então vai ficar ao quadrado. Então eu vou ter 2 cosseno θ vezes seno θ, que é seno θ, cosseno θ, tá vendo? E o H ali a gente pode chamar do nosso... Você vai ver que ele vai sumir daqui a pouquinho, né? Você poderia chamar até de Z mesmo. Eu vou chamar de H. Deixa H mesmo. Acho que eu não vou precisar da letra H aqui para baixo. Deixa H, né? H, pronto. Certo? Muito bem. O que que nós vamos fazer? Parametrizei. Agora, beleza. Agora nós vamos colocar o domínio da parametrização. Quem que é o domínio da nossa parametrização? Detalhe, vou chamar de φ. Aqui, ó. D em R3, né? Quem que é D? Agora vai em que D, aí D eu vou fazer o quê? Ó, vou descobrir o domínio de θH. Ó, o θ, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí você fala assim, ó, por que de menos π sobre 2? Porque justamente eu não estou querendo o cone inteiro. Eu estou querendo só essa região aqui, ó. E essa região nós medimos o θ aqui, vimos que ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então, por isso que esse θ aqui é porque eu estou obedecendo a superfície que eu quero e não o cone todo. Então, isso aqui, se eu não fizer restrição nenhuma para o D aqui, eu estou parametrizando o cone. Mas eu não quero o cone todo. Eu quero só a parte que me interessa, que é o que o problema pediu, né? Então, nós vamos fazer agora o quê, né? Nós vamos pegar e vamos... Ah, e o H? O H, ele vai do chão... Ah, ele vai assim, ó. Ele vai do chão, Z igual a 0, até o Z do cone. Onde que é o Z do cone? X ao quadrado mais Y ao quadrado, tá vendo? Porém, x ao quadrado mais y ao quadrado é quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, né? Então, quando eu falo lá no cone, que o z do cone é a raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado, o z do cone, né? X ao quadrado mais y ao quadrado em relação à nossa circunferência vai ser r ao quadrado. Então, eu tenho raiz de r ao quadrado. Bom, isso aqui é módulo de r, né? A raiz quadrada de r ao quadrado de um número ao quadrado é o módulo desse número. Porém, o meu raio aqui ele é positivo, sempre positivo, maior ou igual a zero. Então, eu posso tirar as barrinhas do módulo e dizer que o z do cone, a equação do cone, é essa daqui. Z igual a R. Então, na realidade, aqui, ó, H vai de zero. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui. H vai de zero. Deixa eu voltar um pouquinho. H vai de zero. Aqui, ó. Até, aqui ó, R, é isso? R, que é a equação do cone. Ora, mas R é quem? R é quem? R é, aqui ó, deu R, aqui. R é 2 cosseno θ. Então, você vem aqui, ó, onde está o R aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma linha. Vou colocar mais uma linha. Olha lá, R, então, é 2 cosseno θ. Então, nós já temos toda a variação, lá, 2 cosseno θ. Pronto. Então, temos a variação do θ e do h. Agora, nós precisamos... Tá tudo pronto. Eu tenho a parametrização da superfície que eu quero, que é essa daqui. Tenho o domínio da parametrização, que é isso daqui. Então, só falta agora calcular o vetor normal da parametrização para calcular a norma e jogar lá dentro da integral e ter a área. Então, vamos lá agora. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o vetor normal. Então, vetor normal. Né? Agora é a terceira parte aqui, né? Eu acho que é a terceira parte. Seguindo o panorama aqui. Segundo isso, terceiro. Então, vamos lá. Terceira parte, vetor normal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, ó. Derivada de φ em relação a θ. Derivada de φ em relação a θ vai dar o quê? Vou derivar a primeira componente aqui, ó. Em relação a θ vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. Regra da cadeia, né? 4 cosseno θ. Pela regra da cadeia, derivado do cosseno é menos seno. Tem menos seno aqui. Ah, tem uma observação aqui, né? A gente pode dar uma melhorada nisso aqui, ué. Ó, pode. 2 seno θ cosseno θ é cosseno, é seno de 2θ. Então, eu vou dar uma melhorada nesse negócio aqui, ó. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui.
Deixa eu dar uma melhorada nela. Só pra gente poder ganhar tempo, né? Só arrastar isso aqui pra baixo um pouquinho. Né? Vou voltar com o zoom aqui. Ó. Isso. Aqui, ó. Isso aqui, ó, a gente pode escrever como φ, que, ó. Isso aqui é a mesma coisa que, ó. Isso aqui é a mesma coisa que onde está 2 seno θ cosseno θ, vira seno de 2θ, é a mesma coisa. Então fica mais fácil na hora de derivar, não é verdade? Então vamos lá, ó, porque se eu não fizer isso, eu vou ter que usar a regra do produto, que também não é problema. Sim, dá certo, mas você fica muito mais rápido, né? Derivada do segundo componente, derivada do seno é cosseno. Aqui, ó, derivada do seno é cosseno. E a derivada de 2θ é 2. E a terceira componente aqui, ó, o h derivado em relação a θ, 0. Tá vendo? E agora nós vamos fazer a derivada de φ em relação a h. Né? Derivada em relação a h, não tem h na primeira, não tem h na segunda, 1. Então, nós vamos fazer agora, para determinar o vetor normal, nós vamos fazer o produto vetorial da derivada de φ em relação a θ pela derivada de φ em relação a h. Então, nós vamos fazer um determinante. Então, vamos ter o determinante aqui. Você preenche aqui como IJK, certo? Aí tem o determinante, ó. Aqui deu menos 4 cosseno θ, sen θ. Invadiu esse pedaço aqui. Deixa eu arrastar esse negocinho pra cá. Aqui deu 2 cosseno θ. Cosseno 2θ, né? E aqui deu 0. Então, só harmonizar isso aqui, né? Isso. E na linha de baixo deu 0, 0, 1. O nosso digníssimo normal vai ser alguém vezes I, menos alguém VJ, mais alguém vezes K. Aí você faz aquele recurso que nós comentamos em aula, né? Ó, tampa essa coluna do I aqui, ó. Faz o produto cruzado aqui. Você vai ter 2. Deixa eu pôr de preto aqui. 2 cosseno de 2θ menos 0. Agora a tampa do meio aqui, né? Ó, tampa do meio aqui, nós vamos ter menos 4, esse valor aqui, mais 0. Só que vamos lá, ó. Menos 4 cosseno θ, seno θ. Você pode deixar 2 de fora, menos 2 de fora, que é 2 seno θ, cosseno θ, tá vendo? Isso aqui é seno de 2θ. Então é menos 2, isso é seno de 2θ, que é o seno de 2θ. Como tem um menos 2 aqui, ó. Então isso aqui vai dar menos 2 seno de 2θ. Tá vendo? Beleza. E a última aqui, ó. A última tampa aqui. Você vai ter 0, 0, 0 aqui. Então tá bom. 0. Vou jogar esse aqui fora. Então quer dizer que o nosso digníssimo normal, ele vai ser 2 cosseno de 2θ, 2 seno de 2θ, 0. Bom, então a norma do normal vai ser o quê? A raiz quadrada. A raiz quadrada. Raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. 2 cosseno de 2θ ao quadrado, mais 2 seno de 2θ ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar raiz quadrada de, que nós teremos 4 cosseno ao quadrado de 2θ, 4 seno ao quadrado de 2θ, correto? E aqui nós vamos ter, por sua vez, olha lá, colocou o 4 em evidência, você vai ter cosseno ao quadrado de 2θ mais seno ao quadrado de 2θ, né? A soma de ambos aqui dá a soma cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar 1
vezes 4, 4. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, a nossa norma vai ser 2. Então, agora a quarta e última parte, nós vamos então calcular a área de S. Então, área. Então, a área de S. Então, a área da nossa digníssima superfície vai ser o quê? A integral dupla no domínio da parametrização, correto? Da norma do vetor normal. Tá vendo? Ó? du dv. Então, se a gente colocar aqui, ó, nós teremos integral dupla. Quem que é o nosso D? O domínio da nossa parametrização. Já está aqui em cima, aqui, ó. Já está pronto aqui, ó. Tá vendo? Vai ser o θ variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. O H variando de 0 a 2 cosseno θ. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2. O H de 0 a 2 cosseno θ, certo? Essa aqui é a nossa variação. A norma do normal já está prontinha aqui, ó, que é 2, tá vendo? A norma do normal, du. No caso, o nosso problema não é du, não, é dH de θ, né? dH de θ. Então, agora, ó, só seguir o caminho aqui, né? Ó, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do que? Integral de 2dH dá 2H, correto? 2H com variação do H de 0 a 2 cosseno de θ. De θ. Muito bem, substitui o H em cima, aqui, então vai dar, né? Integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 do que 2 vezes 2 lá em cima, né? 4 cosseno de θ. E o substituir o H no zero, deu zero. De θ, olha que espetacular, né? Nós teremos, portanto, 4, né? A integral aqui vai dar seno, porque a derivada do seno é cosseno, correto? Com variação de menos π sobre 2 a π sobre 2, correto? E aí aqui, ó, portanto, a área de S, ela vai ser, né? 4 seno de π sobre 2, né? Menos seno de menos π sobre 2, certo? Então, nós temos aqui, ó, 4 que multiplica seno de π sobre 2 é 1. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1, tá vendo? Ó? Então, menos dá mais. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 2, né? Portanto, a área da nossa digníssima superfície é 8. Beleza? Então tá aí, este é o nosso exercício de número 1.